Olá, vocês se lembram da história de Papa Mike e seus dependentes? A viúva Maria desassistida e seus 4 filhos órfãos de pai, Daniel, Miguel, Vitória e Mateus? Caso não se recorde, clique no link do vídeo contido na descrição. Pois bem, alguns anos se passaram desde a morte de Papa Mike, e agora o Daniel, primogênito de Maria, irá completar no próximo mês 21 anos de idade. Maria está super feliz. Ela está planejando uma festinha com a família e amigos para comemorar as 21 primaveras de vida de Daniel. Apesar de ser uma bênção para todos que amam Daniel, o fato dele completar 21 anos de idade, contudo, os sentimentos de tristeza e incerteza quanto ao seu futuro acadêmico e profissional turbam seu jovem coração em sua primavera de vida, a qual deveria ser desfrutada em pleno gozo. Tal sentimento de tristeza deve-se à injusta exclusão automática da folha de pagamento do pensionista ao completarem 21 anos de idade, que recebe um benefício na qualidade de filho do ex-militar. Em virtude do incremento da idade de 21 anos, o benefício previdenciário de pensão por morte concedido a Daniel, em razão do óbito de seu pai, ex-militar, será cassado justamente no momento em que ele mais necessita do amparo da Previdência Social, a fim de que possa custear seus estudos. Daniel não sabe como fará para pagar as mensalidades do curso de Direito. Restam somente 3 anos para ele concluir o curso e se tornar um bacharel, primeiro passo acadêmico para a realização do seu sonho de ser um juiz de direito. Apesar de já ter conseguido um estágio na área jurídica, o valor da Bolsa Auxílio não é suficiente para pagar a mensalidade da faculdade, arcar com as despesas de caráter alimentar, acadêmica, gastos pessoais, bem como complementar sua renda em auxiliar sua família nos custeios domésticos. Em busca de uma prorrogação da concessão do benefício em condição universitária, Daniel se dirige à autarquia São Paulo Previdência, SPPR, a fim de solicitar a reinclusão de pensionista. Referido pedido de reinclusão feito por Daniel foi denegado pela SPPR com justificativa de ausência de previsão na legislação anterior, que estava em vigor na data do óbito do ex-servidor militar, em obediência ao princípio do tempus rege acta. A autarquia justificou que, pelo fato do ex-militar ter falecido no ano de 2017, antes do advento da Lei Federal nº 13.954 de 2019, a qual entrou em vigor em 17 de 12 de 2019, os seus dependentes, na qualidade de filho, não terão direito à reinclusão, ainda que estejam cursando curso superior, em virtude da falta de previsão na legislação anterior. Mencionada a legislação anterior que fundamentou a denegação, a qual estava em vigor na época em que Papa Mike faleceu, é a Lei Federal nº 9.717 de 98, bem como a Lei Estadual de São Paulo, número 452 de 1974, com redação alterada pela Lei Complementar número 1013 de 2007. O artigo 5º da Lei Federal número 9.717 de 1998 dispõe que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.
Ao chegar em sua casa, Daniel debruçou-se ao estudo da Constituição Federal de 1998 e demais legislações pertinentes. Enquanto usufruía do seu intervalo de 15 minutos no estágio, Daniel analisava se seria viável ajuizar uma ação judicial objetivando o restabelecimento da sua pensão por morte. Daniel foi desaconselhado pelo Dr. José, seu professor de direito previdenciário, a não ajuizar uma ação, pois se trataria de uma lide temerária. Daniel então indagou seu professor acerca do princípio da vedação ao retrocesso social e se o mesmo poderia ser aplicado ao caso concreto. Ele relatou ao Dr. José que, ao analisar de forma comparativa a legislação vigente, Lei Complementar número 1003 de 2007 e a Lei Estadual de São Paulo número 452 de 1974, observou que, no tocante à concessão e perda da qualidade do direito à pensão por morte, houve um verdadeiro retrocesso dos direitos sociais. Daniel chegou a essa conclusão pelo fato de que o princípio da vedação ao retrocesso social, efeito Cliquet, implícito na Constituição Federal Brasileira de 1998, ter a função de proteger os direitos sociais. Daniel argumentou que esse princípio é de grande relevância social, pois proíbe o Estado de retroagir, cassar, reduzir os direitos sociais já adquiridos, ou seja, impõe ao legislador um veto de não suprimir direitos sociais já adquiridos. De forma elucidativa, o princípio da vedação ao retrocesso social também é reconhecido por efeito Cliquet, em referência a um instrumento, pino de sustentação, utilizados pelos alpinistas. Esse termo é utilizado para designar um movimento realizado em certo ponto da escalada em que só é permitida a subida, não havendo a possibilidade de o alpinista retroceder ao ponto de partida. Partindo dessa perspectiva, podemos compreender que os direitos sociais, uma vez já estando consagrados na legislação pátria, tendo alcançado determinado patamar asseguratório, já não podem mais serem reduzidos, suprimidos ou extintos, sem que haja uma compensação adequada para os reais prejudicados na violação dos direitos obstados. Desta forma, Daniel concluiu que o cancelamento do benefício de pensão por morte de militar estadual, em razão da maioridade do pensionista, ferem os direitos e garantias fundamentais, direito de acesso à educação, bem como a garantia de permanência do estudo no ensino superior, assim como violam o princípio da proibição do retrocesso social. Daniel ressaltou ao professor que a violação ao princípio da vedação ao retrocesso social é evidente pelo fato de que, após essas mudanças legislativas, não foram oferecidas medidas asseguratórias aos reais prejudicados dessa violação, pensionistas que tiveram seus benefícios cancelados em virtude da maioridade de 21 anos, apesar de estarem matriculados em cursos de ensino superior. Após ouvir toda a explicação de Daniel, o professor José teceu elogios ao aluno pela sua diligência e zelo pelo estudo, e se colocou à disposição para ajudar nesta árdua e incessante luta por justiça social, bem como o professor aproveitou a oportunidade para complementar uma fala dita por Daniel acerca da garantia de permanência do ensino superior. O professor argumentou que a Constituição, no capítulo 3, artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 1998 e demais legislações específicas, determinam o dever que o Estado tem em garantir o acesso ao ensino superior. Porém, a sua permanência não foi uma matéria apresentada e avaliada pelo legislador ordinário. Ele ressaltou que existe uma certa incoerência por trás dessa temática política educacional superior. Na sua opinião, é ilógico oportunizar o acesso e não garantir condições para a sua permanência, ou seja, seria o mesmo que conceder o benefício do alimento
e proibir seu consumo. Recado do canal EJUS do OPM. Se você, assim como eu, é órfão ou órfã de policial militar estadual e se viu totalmente desamparada e desassistida pelo Estado ao completar a maioridade e, consequentemente, ter o benefício pensão por morte cancelado, sem direito à prorrogação da pensão e revistas alterações legislativas pertinentes à matéria, bem como a obediência ao princípio do tempo regis actus, no qual determina que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser regida pela lei em vigor na data do falecimento do servidor, súmula número 340 do Superior Tribunal de Justiça. Caso você já tenha vivenciado esta situação ou ainda vivenciará, com base no conteúdo ensinado nesta aula acerca do princípio da vedação e retrocesso social, peço encarecidamente que nos ajude compartilhando este vídeo e, caso se sinta à vontade, deixe nos comentários o seu relato, as medidas tomadas por você ou sua família para custear seus estudos e subsistências alimentares ante a exclusão do seu nome na folha de pagamento em virtude da maioridade de 21 anos e ausência de previsão legal para a reinclusão, apesar de estar cursando curso superior. Por fim, nos ajude nesta luta por justiça social se você compartilha o mesmo pensamento que o nosso, no argumento de que a não prorrogação da pensão por morte de militar estadual aos filhos que estejam cursando nível superior, cujos benefícios foram concedidos na vigência da Lei Estadual nº 452, de 2 de outubro de 1974, e Lei Complementar nº 1013, de 6 de 7 de 2007, bem como aos pensionistas que recebem o benefício de pensão por morte pelo Regime Geral de Previdência Social, não contribuirá para o aumento das desigualdades sociais, tornando esses jovens mais vulneráveis, hipossuficientes sociais, econômicos e jurídicos, e, consequentemente, mais propensos a depender dos programas sociais de transferência de renda do governo, quando poderiam contribuir economicamente muito mais com a sociedade através da conclusão do curso superior e inserção no mercado de trabalho.